Opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Obrigado sempre pelo carinho da audiência e vamos juntos até meio-dia com o esporte aqui na Bandeirantes, ao lado da equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Rodrigo Santana entrega o cargo após quarta derrota consecutiva e não é mais técnico da Ponte. Rodrigo deixa o clube com 27% de aproveitamento em 12 jogos. Diretoria corre contra o tempo na busca por um novo comandante. Ideia da Ponte é acertar com um novo técnico antes do próximo compromisso pela Série B contra o Botafogo segunda-feira que vem. Convivendo com desfalques desde o início da competição, Hélio Cizenando espera contar com força máxima no compromisso contra o Amazonas. Treinador vai ter os retornos de Ian Henrique e Nayan, que cumpriram suspensão contra o Barra em Santa Catarina. Novo uniforme do Guarani será lançado oficialmente nesta quinta. Com golaço de Xavier, Ituano vence o Botafogo da Paraíba no Novelli Júnior. Com a vitória por 1-0, o Galo de Itu sobe para a terceira colocação na Série C, somente um ponto atrás do líder Paysandu. Curitiba vira sobre o Bahia em intervalo de 12 minutos e cola no G4 do Brasileirão. Time paranaense se impõe no segundo tempo e vence por 3-2. Do outro lado, a equipe baiana aumenta a sequência negativa na temporada. Corinthians se reúne com Memphis, avança em renovação e espera desfecho até a Copa do Mundo. Timão espera concluir a renovação do atacante no início de junho. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, ela já vai daqui a pouquinho para o ar, ou no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Também lá a sua mensagem de texto. Em Campinas, 11h34 agora. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Boston River do Uruguai. Hoje, Sul-Americana, 7h, a bola rola. São Paulo que vive um jejum aí de um mês sem vencer e tem a grande oportunidade agora jogando em casa. Vai ser o terceiro jogo do Dorival Júnior comandando o tricolor, ainda não venceu no seu retorno. Provável São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Wendel, Pablo Maia e Danielzinho, Pedro Ferreira, Arthur Caleri e Ferreirinha. Já o provável Boston River do técnico Inácio Iturralde, com Antunes no gol, Vasquez, Ribeiro Gonzalez e Fernandes, Jairo O'Neill, Barrios, Da Fonte e Agostinho Amado, Gaston Ramírez e Fabrício Bonfilho. Apita o jogo Augusto Menéndez, do Peru.
A bola rola logo mais 7 da noite no Morumbi. Tem a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana com o São Paulo em campo. Na Sanasa, a inteligência artificial gera eficiência real. Sensores monitoram a distribuição 24 horas por dia, identificando vazamentos que a equipe da Sanasa conserta para evitar desperdícios. Graças a esse processo, Campinas já preservou água potável suficiente para abastecer uma cidade de 60 mil habitantes por 3 meses. Como resultado dessa iniciativa, a Sanasa foi indicada ao Global Water Awards 2026. Sanasa, tecnologia para uma Campinas melhor para todos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, cada mergulho é um flash. Falando em Ponte Preta, todo santo dia tem uma coisa diferente. Eu lamento muito. Estou rindo daqui ao Acre com a suposta intenção de chamar o Gilson Kleiner. Sabe quando a ponte mudará? Jamais. Enquanto essas gestões agirem sempre igual, nada mudará. Isso já passou de um ciclo vicioso, Renato Grácia. Eu gosto muito do Gilson Kleiner como pessoa. Né? Tenho o maior respeito profissional também por ele, mas eu não acho que ele seja a solução para a ponte nesse momento. De qualquer maneira, que a ponte tenha muita tranquilidade, que dê tudo certo, não é? Faça a escolha que ela tem que fazer e eu desejo toda a sorte do mundo para o dia de amanhã da ponte. Tudo bem? Tudo bem. Como está a situação contratual do Carlos Eduardo? O Guarani já tomou alguma providência? Exaú, ainda não. A torcida da Ponte precisa fazer igual a torcida do Corinthians contra o André Sanches, mas será difícil. O Alexandre, só um cone aceita treinar de graça. O CH, fala pra mim, o Guardiola daria jeito na Ponte com jogadores sem salários? Lebrão, não. Nem o Guardiola daria. Aliás, ele não aceitaria trabalhar numa estrutura onde você não tem condição de trabalho, né? O horário do jogo do Guarani foi antecipado para as 16 no domingo, Aguinaldo de Proença. Eu preciso perguntar para o Breno. Bom dia, José Carlos do Taquaral. Eu gostei do Ryan, achei ele melhor que os outros laterais do Guarani. O que você acha? A Ponte pode contratar técnico com transfer ban? Não, não pode. Não pode contratar ninguém com transfer ban. E o Ryan, não dá para tirar uma conclusão, né? Apenas uma partida, não dá nem para criticar e nem para elogiar. Eu preciso ver um pouco mais. Assim não dá. Não paga a padaria que diretoria... Nossa senhora, Mário de Hortolândia, que confusão. Não entendi seu texto não, Mário, desculpa. Que muita gente irá recusar a Ponte, eu até imagino. Mas o Gilson Kleiner, por favor, não. Outra coisa, essa bagunça de técnico vai abafar todos os outros problemas por um momento. Cléfor. Vamos lá, vamos ser sinceros e verdadeiros. Duas coisas. Primeiro, o Rodrigo não tinha nenhum perfil de treinador da Ponte, nada. Segundo ponto, o clima, a atmosfera com o Rodrigo já era um time perdedor, era nítido nele e no time. Espero que traga um treinador raiz, Marcelo. Eu discordo um pouco de você, cara, porque sem condição de trabalho não tem técnico que dê jeito. Minha solidariedade a você, ao Edu Pinheiro, que sofreram ataques por mensagem semana passada por torcedores da Ponte Preta. Os valentes são valentes atrás de um celular, mas pessoalmente são inofensivos. Abraços, Adriano Gomes, bugrino da pele até o osso. Isso faz parte, meu amigo, faz parte. Mas quando passa do limite, né, quando a coisa vira pessoal, aí o departamento jurídico da Ponte toma conta. Como eu fiz a semana passada, printei e mandei para o departamento jurídico. Não são tantos os processos assim, mas eu movi 10 e ganhei 8. Média tá boa, né? Tá tudo bem, Gleger? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bem, né, CH? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado a Bandeirantes. Que bons ventos o trazem. Quando dá para parar o carro mais próximo aqui, a gente chega a tempo, né? Você tá meio ofegante. Onde você parou o carro? Aí no Balão da Morte. Entendi. Vamos em frente. Deixa eu mandar um abraço pro Catelli. Uma pergunta que muitos gostariam de saber. Carlo Ancelotti ganha 5 milhões por mês como outros atletas. O que será que eles fazem e quais os seus investimentos? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que é muito dinheiro, viu, Catelli? Muito. Eu gostei mais do time do Guarani contra o Barra do que na goleada contra o Maringá. Queria a sua opinião. Eu concordo com você.
Eu também gostei, sabe, cara? Eu achei que o jogo foi... O time estava muito organizado e a surpresa de ter escalado o Isaac como segundo volante ali funcionou. O que você achou do jogo, Gleger? Gostei também. Essa colocação do ouvinte, você acha que tem a ver? Tem. Eu gostei do posicionamento. Eu acho que o Hélio começa a encontrar a melhor formação, né, a melhor plataforma. Eu acho que isso é importante. Demorou um pouquinho? Demorou, também acho. Mas assim, eu acho que... eu até ontem, no programa Os Donos da Bola, disse... O Guarani fez um jogo onde nós estávamos com o mesmo discurso contra o Maringá, 5-0. Depois, na partida contra o Ituano, não demonstrou a evolução que a gente espera. Tomara que nas próximas rodadas o Guarani demonstre, né, que está em evolução, que está crescendo, que está começando a se encaixar. Porque não dá para você ficar no ferro e na ferradura. Precisa ser efetivo e manter uma regularidade. Tomara que o Guarani continue assim. Eu gostei muito do jogo. Eu também gostei. Bom dia. Bom, tem gente escrevendo aqui que o Gilson Kleina fechou com a Ponte. Eu não tenho essa informação, mas vou já vou conferir. É melhor a Ponte fechar as portas logo, eu não aguento mais tanta zoeira. Rogério de Hortolândia. Aqui é o José Batista. Olha aí, só vamos ver agora o que o técnico do Bugre vai fazer com tantas opções. Vai improvisar. O Zé Batista, tenha calma, cara. O Hélio Cizenando está fazendo um trabalho muito razoável, muito bom. O técnico da Ponte bom seria o João de Deus. Solução da Ponte passa apenas e somente por dinheiro. Grande abraço. Deixa eu ver quem escreveu aqui. Não se identificou. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia. Paga o salário do Brigatti, técnico tem que ser ele para tirar a Ponte dessa situação. As organizadas da Ponte estão em silêncio, sumiram, por muito menos faziam barulho. Maiores culpados, os conselheiros, aprovam tudo. Carlos do Jardim do Lago. Chama o Gleger e venha na minha nova loja. Na antiga você não veio, hein? Marcelo Pimentel, meu Deus do céu. Ah, é o Billy Jack. É sensacional, hein? O problema, cara, fala da minha vida pra realmente é complicado. A minha também, mas assim... o Marcelo, eu e o CH já estamos nos organizando. Eu vou ouvir o CH, se você não conseguir, porque lá é sensacional. Deixa eu ver se chegou aqui a informação que eu solicitei. Vamos lá. CH, deixa eu aproveitar enquanto você procura aí a informação. Hoje é aniversário da minha irmã, cara. Parabéns pra ela. 46 anos. Andressa Zorzinho, um beijo pra você, viu, Andressa? Daqui a pouquinho eu vou falar na TV também, tá? Mas um beijo pra você. Seu irmão te ama, tá? Uma mulher guerreira. Que legal. Fera, um abraço. Pena que ela é mulher do Irtão, né? Você conhece o Irtão. Você sabe que nada pode ser perfeito, né? Você tem que ter um problema. Andressa, beijo pra você, minha irmã. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, Rodrigo Santana não é mais o treinador da Ponte Preta. O profissional entregou o cargo à diretoria executiva após uma reunião realizada na noite de ontem. É bem verdade, o Rodrigo Santana já queria ter deixado a Ponte Preta após a derrota contra a equipe do Londrina no Majestoso por 4-1. Durante aquela semana foi convencido pela diretoria ponte-pretana a seguir no cargo, mas deixou bem claro que, independente do resultado da partida diante do CRB, ele entregaria o cargo à diretoria. É claro, com mais uma derrota, o Rodrigo Santana chegou a 4 derrotas consecutivas no comando da Macaca e deixou o comando técnico da Ponte Preta. No total foram 12 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. 10 gols feitos e 21 gols sofridos. Somando aí um aproveitamento de 27% nesse período em que esteve no comando técnico da Ponte Preta. E agora, é claro que a diretoria ponte-pretana já trabalha no mercado para achar um substituto para o Rodrigo Santana. O Humberto Louser foi procurado pela diretoria da Macaca, mas declinou do convite, agradeceu o contato, mas não aceitou. E aí surgiu o nome de um velho conhecido da torcida ponte-pretana, Gilson Kleina, ele que já passou por 5 vezes no comando técnico da Ponte Preta, é um dos nomes pautados
pela diretoria pontepretana, pelo departamento de futebol nesse momento. É claro que a ideia da diretoria é não perder tempo, ainda nesta terça-feira correr o mais rápido possível, porque o time já se reapresenta amanhã, quarta-feira pela manhã, no CT do Jardim Olinda, e já volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Botafogo no Majestoso, um jogo muito importante, onde a Ponte Preta precisa vencer para respirar no campeonato, tentar reencontrar o caminho das vitórias e, é claro, se afastar de vez da zona de rebaixamento. Portanto, o nome de Gilson Kleina nesse momento ganha força nos corredores do estádio Moisés Lucarelli e é claro que a gente vai seguir acompanhando tudo de pertinho e qualquer novidade a gente traz aqui no noticiário da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, CH. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, a informação do Gilson Kleina, ela é especulativa por enquanto. Não tem nenhuma confirmação. Já chequei aqui e por enquanto não é ele, tá? E eu também não descarto, tem muita gente pedindo aqui o João Brigatti, porque ele já conhece o grupo, já conhece tudo. Eu acho que ele não vai aceitar, mas não tenho nada contra. E você, Gleger? O João é aquela alternativa da casa, né? Normalmente eles fazem isso. Da emergência. Né? Exatamente, mas eu não acredito que o João não vai aceitar, não. O grande problema, viu, CH, os nomes especulados, é o cara aceitar, né? Porque, olha, a situação que vive a Ponte Preta, pro treinador, seja ele experiente, seja ele... O cara que tá fora do mercado, tá precisando voltar pro mercado, o cara vai pensar duas vezes, porque a situação lá realmente tá difícil. Deixa eu confirmar aqui, o Breno me manda que o jogo foi antecipado para as 16 mesmo, viu? Você que me perguntou, eu já perdi, porque graças a Deus são muitas mensagens, mas para você que perguntou sobre o jogo do Guarani, foi antecipado para as 16, tá bom? Então só a título de informação. É domingo, né? É. Domingo o jogo. O jogo é domingo. Legal. Bom, Gleger, eu não sei nem o que eu vou perguntar para você da Ponte. Porque não tem treinador, a situação é a mesma, periclitante, como a gente tem falado todos os dias aqui. Duro, hein, velho? E a torcida tá aqui desesperada, preocupada, querendo uma notícia boa, mas por enquanto não tem, galera. E assim, e se continuar desse jeito, CH, a gente sabe qual que é o fim da história, né? Eu tô muito preocupado com a situação do time pontepretano, porque cada dia que passa é mais dívidas que vão se acumulando. O problema fora de campo começou a refletir dentro, porque até então, em um momento lá que a Ponte ganhou 2 partidas seguidas, a gente via que o elenco estava empenhado, estava se dedicando, né? Mas agora realmente a situação ela passou dos limites. Ou a diretoria toma uma providência e se reorganiza, ou eu não sei que fim que vai virar a Ponte Preta, cara, porque é uma bola de neve, né? As coisas estão acontecendo e não para de acontecer. Só notícia ruim. Só notícia preocupante. E aí o torcedor não aguenta mais, né? Eu tava vendo hoje, eu não tinha visto a matéria do Esporte Espetacular, cara. Foi feio, hein? Foi feio, eu não tinha visto ainda. E realmente, olha, complicado. Não tem nem o que falar, CH. Porque todo mundo pede, precisamos tomar providência. Nós, jornalistas, não temos muito o que fazer. O que a gente pode é cobrar. Quem tem que tomar efetivamente alguma medida é o Conselho Deliberativo da Ponte, o Conselho Fiscal, não. E eu nem sei qual é o problema e se existe um caminho, né, jurídico para mudar as coisas. Eu não sei. Não sei. Porque eu não sei o tamanho do problema. E também não sei como é que eles tentam se organizar para poder ver o dia a dia, como é que paga a viagem, transporte, combustível, nossa, difícil. Alimentação. É complicado, cara. Complicado. A coisa parece, pelo que a gente recebe de informação, que entrou num parafuso, num espiral aí muito perigoso. Ela fugiu do controle, né? Não tem mais. Fugiu completamente. E o grande problema é que reflete dentro do campo e a gente tem visto isso. E o torcedor realmente tem que ficar preocupado, porque a situação é dura, é difícil. Vamos em frente. Um abraço para o Carlos Lemos Matozinho pelo YouTube, para o Rafael Santini. O Geraldo Chagas acha que o Gilson Kleina será uma boa, caso aconteça. Antônio Monteiro, Gilson Kleina
Gilson treina também, então pode ser possível. Tá bom, vamos em frente. 11h51 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. E o Edmilson está perguntando, Gleger, se a gente vai ter uma festa no Lago do Rosário, entre as rádios, essa coisa toda, e ele está dizendo que vai passar lá para te conhecer, Gleger. Você vai estar lá? Então, todo mundo sabe que a minha vida ela é muito corrida e complicada, né? Eu ainda não confirmei a presença. Você sabe que tem um outro detalhe, né? Sábado tem jogo na TV. Tem jogo na TV. Jogo do 15 de Piracicaba. Contra Noroeste, né? Sim, senhor. É um jogo importante. Então isso, para mim, por exemplo, que moro longe, eu acredito para o Gleger também, é um problema. É um problema. Eu ainda não confirmei a presença, mas... Difícil. Vários compromissos, O Batistão vai estar lá, certeza. Certeza. Em Campinas, 11h52, o Breno. Fala, Breno Beretta, fale do Guarani. Oi, CH, mais um dia de treinamento onde o técnico Hélio Cizenando está pensando no jogo contra a equipe do Amazonas. Partida que será domingo, 4 da tarde no Brinco. Jogo importantíssimo para o Guarani engrenar uma sequência de vitórias. E para essa partida, o Hélio Cizenando terá novamente à disposição os laterais pelo lado direito, Ian e Inayan, que cumpriram suspensão na última rodada. Eu não sei se ele vai voltar com o Ian ou se ele permanece com o Rian, que não foi mal no último jogo, mas foi substituído no intervalo da partida. Se fosse para apostar, eu acho que ele vai colocar o Ian novamente como titular. Nas demais posições, se o Hélio Cizenando não quiser mexer no time, ele pode manter, até porque nenhum jogador saiu machucado e também não tem nenhum outro jogador suspenso no elenco do Guarani. É claro que ele tem várias possibilidades, o elenco inteiro à disposição e uma semana cheia de trabalho, treinamentos até o próximo sábado, véspera da partida. Quem falou depois do jogo da boa vitória do Guarani, os 2-0 sobre o Barra no último sábado, foi o goleiro Kaique França, um dos destaques do time, fechou o gol, 9 defesas, sendo 7 delas dificílimas, e o Kaique França falou. Feliz de poder ajudar a equipe, como eu vim ajudando. A gente sabe que no campeonato a gente pode oscilar um pouco, mas o importante é a regularidade. E aí eu acho que a gente tem que se agarrar nisso. Então estou muito feliz aí de ajudar a equipe está de parabéns aí pelo resultado. Mais um jogo aí que a gente não sofreu gols, vencemos fora de casa. O torcedor veio nos apoiar. Parabéns pro torcedor também que está com nós nessa batalha. Está apoiando, está junto. E é nesse caminho que a gente vai conseguir o objetivo. Bom, na próxima quinta-feira o Guarani vai revelar o novo material esportivo da Reebok. Será uma festa no Careca Sport Center a partir das 7 da noite. Nós vamos transmitir aqui na Rádio Bandeirantes, mostrar todos os detalhes também. E quem é sócio campeão pode comprar o ingresso para comparecer. Vai ter buffet, venda de camisas. O ingresso é comprado pelo site icones.com.br. Valeu, CH! Muito bem. Bom, a pergunta que mais cai aqui é a seguinte: e agora? Como é que vai ser? Vai manter os 4 no meio? Vai manter o Isaac como segundo volante? Eu acredito que não. Para mim não teria nenhum problema jogar com 2 volantes, que eu acho que funcionou muito bem, né? O Isaac do lado do William Farias. E o que eu mais gostei do meio campo do Guarani na última partida foi a colocação do Carlos Eduardo perto do João Paulo. Isso foi o que mais me agradou. Não é? Mas eu tenho que ser justo, nesta partida, vitória fora de casa 2-0, o Isaac jogou bem. Então aí, né, aqui a colocação do ouvinte é pertinente, né? O problema é a regularidade. Não sei quem que escreveu aqui. Joga uma bem e 2 ruins. Um abraço também para o Pedro Henrique. É verdade isso. Se você pegar as 100 partidas do Isaac, você vai perceber que mais da metade ele não foi bem. Ele desliga da tomada, mas eu já interpretei como é que é o Isaac. E eu acho que o Hélio Cizenando também. Você tem que mantê-lo motivado. Ele não pode baixar a cabeça, desanimar. E a parte mental dele é um pouco, tem que ser trabalhada, né?
Então, às vezes, ele dá uma desanimada, uma desligada, mas quando ele está ligado, ele ajuda muito o Guarani. Portanto, eu acho que volta os 3 atacantes, entre aspas. Ele deve tirar um dos volantes ou tirar o Isaac do time. Vamos aguardar. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem tivemos os jogos que foram realizados por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, fechamento da 8ª rodada. Em Itu, o Ituano bateu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0 e o Paysandu derrotou o Floresta por 2-1. Com esta rodada finalizada, 8ª rodada, o Guarani termina na 4ª colocação com 15 pontos. A liderança do Paysandu com 17 pontos também para o Brusque. O Ituano subiu para a 3ª colocação com 16 pontos. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, fechando a rodada, a 10ª rodada, o Botafogo, o próximo adversário da Ponte, perdeu em casa para o Atlético pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Botafogo se mantém na zona do rebaixamento, ao lado de Londrina, Ponte Preta e América Mineiro. E com a vitória, o time mineiro subiu para a 10ª colocação com 14 pontos, o Atlético. Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, um jogo de 5 gols e o Coritiba venceu o Bahia pelo placar de 3-2. Com o resultado, o Coxa termina a rodada na 6ª colocação com 26 pontos. O Bahia cai para o 8º lugar com 23 pontos. Hoje é dia de Sul-Americana e também de Copa Libertadores da América. Última rodada da fase de grupos das duas competições. 7 da noite tem Lanús e Mirassol na Argentina, LDU e Always Red no Equador. Mirassol já está classificado, busca a primeira colocação do grupo. Pelo grupo do Flamengo, o Flamengo joga contra o Cusco no Maracanã, 9h30 da noite. No mesmo horário, tem Estudiantes e Independente Medellín. O Flamengo busca ter a melhor campanha da fase de grupos. São os jogos que serão realizados. Amanhã tem o Corinthians e na quinta-feira o Palmeiras. Já pela Copa Sul-Americana, hoje também, última rodada da fase de grupos da competição. Lembrando que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança. 7 da noite, logo mais tem São Paulo e Boston River. O tricolor já está classificado, busca a primeira colocação do grupo. No mesmo horário, tem Grêmio e Montevideo City Torque do Uruguai. O Grêmio, em caso de vitória, termina na primeira colocação do grupo. E 9h30 da noite, tem Santos e Deportivo Cuenca. Esse jogo acontece na Vila Belmiro. Neste grupo, o Santos é o lanterna da competição, pode até se classificar, mas aí depende de uma combinação de resultados. Como eu disse, na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado do grupo se classifica diretamente às oitavas de final. O segundo colocado ainda vai ter que aguardar o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores para a disputa de um play-off. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara.